O filme Titanic, de 1997, é bem mais do que só aquela história de amor, viu? Pra gente entender, tudo começa com um evento histórico real, o naufrágio do navio. Olha o tamanho da tragédia. Mais de 1.500 vidas se perderam em abril de 1912. E a grande ironia, o navio era vendido como o auge da engenharia, supostamente inafundável. Era um símbolo do progresso, mas a colisão com um iceberg transformou tudo numa tragédia histórica. É nesse cenário que o filme constrói uma poderosa história de ficção. Mas essa história de amor é, na verdade, uma lente pra gente enxergar as divisões da época. De um lado temos o Jack, um artista sem grana, do outro a Rose, uma jovem da elite. Essa divisão social era tão forte que influenciou até quem teria mais chances de sobreviver. Tá, mas por que usar um romance que nem existiu pra contar essa história? Porque ele funciona como um espelho, refletindo os temas e as atitudes daquela sociedade. O próprio navio vira um símbolo da arrogância e do excesso de confiança da humanidade. O filme vai fundo em temas como o orgulho, a fragilidade da vida e o sacrifício. Fica claro o conflito entre a ambição humana e o poder implacável da natureza. E o desastre escancara uma verdade. Na hora H, riqueza e status não valem nada. Então, qual é a grande lição que o filme quer passar com essa tragédia toda? É uma reflexão sobre a nossa condição humana e as escolhas que fazemos em momentos de crise. No fim, o filme deixa uma pergunta no ar. Diante da morte, o que realmente importa? E se a gente olhasse para essa história de um jeito que talvez nunca tenha passado pela cabeça? A análise parte de uma pergunta bem provocadora. Será que um blockbuster de Hollywood, um filme como o Titanic, pode funcionar como uma parábola? Pois é, a ideia central aqui é que sim, mesmo sem ter sido feito com essa intenção, o filme Titanic acaba sendo uma ilustração incrível de vários temas bíblicos bem importantes, como o orgulho humano, a nossa mortalidade e a busca pela salvação. Então vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto foca na soberba, no orgulho por trás da construção daquele navio e em como os avisos de perigo foram simplesmente ignorados. A gente sabe da fama do navio. Havia uma confiança, assim, quase cega na tecnologia, na engenharia que o criou. Tanto que ele era chamado, de inafundável. E aqui entra um conceito fundamental para entender essa história: a hubris. O problema não é a tecnologia em si, claro que não, mas sim a fé absoluta nela. É aquela ideia de que a humanidade é autossuficiente, que não precisa de mais nada. Uma mentalidade que, de certa forma, lembra a história bíblica da Torre de Babel. E olha, essa citação de Provérbios parece que foi escrita para essa situação. A queda trágica do navio é um exemplo perfeito, né? Um lembrete desse antigo ditado sobre as consequências do orgulho exagerado. Nesse contexto, o iceberg deixa de ser só um pedaço de gelo. Ele vira um símbolo poderoso. Ele não surge do nada. Ele aparece depois que vários avisos foram recebidos e um por um ignorados. Ou seja, a catástrofe não veio por falta de aviso, mas por falta de humildade para dar ouvidos. E essa passagem bíblica descreve perfeitamente a natureza súbita do desastre. Justamente no momento de maior tranquilidade, de aparente segurança, é que a destruição se torna uma realidade inescapável. Espelha totalmente essa ideia de um juízo repentino. A gente consegue ver essa progressão no filme, é quase um roteiro teológico. Começa com o descaso, depois vem o impacto, o choque de realidade e termina no pânico, quando todo mundo percebe que o tempo para agir acabou. Uma lição e tanto sobre a urgência de tomar decisões antes que seja tarde demais. Bom, vamos agora para o segundo tema. Vamos ver como a tragédia, em um instante, simplesmente apagou todas as hierarquias sociais que existiam naquele navio. A bordo do Titanic, a diferença entre a primeira e a terceira classe era um abismo. Riqueza, status, tudo isso passava uma falsa sensação de segurança. Mas no fim das contas, o oceano gelado não fez nenhuma distinção. Essa orientação bíblica sobre a instabilidade da riqueza ganha vida de um jeito trágico aqui. Diante da morte, todo o dinheiro e poder do mundo não valeram nada para garantir a salvação. No final, a lição é sobre a nossa condição humana. A morte é o grande nivelador que lembra a todos que, diante da eternidade, compartilhamos a mesma e exata fragilidade. Isso nos leva à parte final e talvez a mais pessoal dessa análise, que foca nos temas do amor, do sacrifício e da redenção, vistos através dos personagens principais que a gente tanto se afeiçoa. O clímax do filme, sem a menor dúvida, é o ato do Jack.
A decisão dele de se sacrificar para que a Rose sobreviva é um eco muito poderoso, ainda que imperfeito, do que é o amor sacrificial. E esse versículo do Evangelho de João se conecta diretamente com esse sacrifício do Jack. Ele define a maior expressão de amor como sendo exatamente isso, dar a própria vida. Agora, essa comparação aqui é fascinante. Os botes salva-vidas do navio representavam uma salvação escassa, limitada, simplesmente não tinha lugar para todo mundo. Em um contraste absurdo, o Evangelho apresenta a salvação como algo abundante, disponível para quem a aceita. E esse versículo, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, ilustra essa ideia com perfeição. A ideia de uma salvação que é aberta, universal e acessível a todos, sem nenhuma distinção. Ok, vamos amarrar todos esses pontos agora. Qual é a conclusão dessa análise? Qual é a mensagem que, ao contrário do navio, não afunda de jeito nenhum? Se a gente for resumir, dá para tirar 5 lições teológicas principais dessa parábola. Primeiro, que os seres humanos são limitados e frágeis. Segundo, o orgulho sempre vem antes da queda. Terceiro, o amor de verdade custa caro, exige sacrifício. Quarto, a morte coloca todo mundo no mesmo patamar. E quinto, a salvação precisa ser buscada antes da catástrofe. A lição final é bem clara. O navio, aquele grande símbolo da segurança humana, afunda, mas a mensagem fica intacta. Sem um poder maior, não existe segurança absoluta ou definitiva. E a gente termina com esse versículo poderoso do Salmo 127, que nos deixa com um pensamento bem profundo para refletir. Uma provocação final sobre onde, afinal, reside a verdadeira segurança.